que quase me sentia doente. Meu marido não tinha ido para a cama quando ouvimos o primeiro ruído naquela noite. Eu apenas me havia deitado. A coisa começou como de costume. Eu o distinguia de quaisquer outros ruídos jamais ouvidos. As meninas, que dormiam em outra cama no quarto, ouviram as batidas e procuraram fazer ruídos semelhantes, estalando os dedos. Minha filha menor, Katia, disse, batendo palmas, Senhor Perachado, faço o que eu faço. Imediatamente seguiu-se o som, com o mesmo número de palmadas. Quando ela parou, o som logo parou. Então Margarete disse brincando, agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Katia disse, na sua simplicidade infantil, mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de separá-los até o 7º, depois do que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor, que havia morrido. Então perguntei, é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. Perguntei, é um espírito? Se for, dê 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Então eu disse, se foi um espírito assassinado, dê 2 batidas. Estas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei, foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente. A pessoa que o assassinou ainda vive. Resposta idêntica, por 2 batidas. Pelo mesmo processo verifiquei que fora um homem que o assassinara nesta casa e os seus despojos enterrados na adega, que a sua família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei, continuará a bater se chamar os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta. Meu marido foi chamar Senhora Redfield, nossa vizinha mais próxima. É uma senhora muito delicada. As meninas estavam sentadas na cama, unidas uma à outra e tremendo de medo. Penso que estava tão calma como estou agora. Senhora Redfield veio imediatamente e seriam cerca de 7h30 pensando que faria rir as meninas. Mas quando as viu pálidas de terror e quase sem fala, admirou-se e pensou que havia algo mais sério do que esperava. Fiz algumas perguntas por ela e as respostas foram como antes. Deram-lhe a idade exata. Então ela chamou o marido e as mesmas perguntas foram feitas e respondidas. Então, Senhora Redfield chamou o Sr. Disler e a esposa e várias outras pessoas. Depois, Sr. Disler chamou o casal e o casal Joel. O Sr. Disler fez muitas perguntas e obteve as respostas. Em seguida, indiquei vários vizinhos nos quais pude pensar, e perguntei se havia sido morto por algum deles, mas não tive resposta. Após isso, Sr. Disler fez perguntas e obteve as respostas. Perguntou, foi assassinado? Resposta afirmativa. Seu assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta. O seguir, disse, se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. As batidas foram ouvidas claramente. Pelo mesmo processo o Sr. Disler verificou que ele tinha sido assassinado no quarto de leste, há 5 anos passados, e que o assassínio fora cometido meia-noite de uma terça-feira, pelo senhor que fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta, que o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte é que havia sido enterrado, tinha passado pela despensa, descido a escada,
e enterrado a 10 pés abaixo do solo. Também foi constatado por batidas afirmativas que a motivação do crime havia sido o dinheiro. Qual a quantia? $100. Nenhuma resposta. 200. 300. Etc. Quando mencionou $500, as batidas confirmaram. Foram chamados muitos dos vizinhos que estavam pescando no ribeirão. Estes ouviram as mesmas perguntas e respostas. Alguns permaneceram em casa naquela noite. Eu e as meninas saímos. Meu marido ficou toda a noite com o Sr. Revield. No sábado seguinte a casa ficou superlotada. Durante o dia não se ouviram os sons, mas ao anoitecer recomeçaram. Diziam que mais de 300 pessoas se achavam presentes. No domingo pela manhã os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quantos se achavam em casa. Na noite de sábado, 1º de abril, começaram a cavar na adega, cavaram até dar na água, então pararam. Os sons não foram ouvidos nem na tarde nem na noite de domingo. Stephen B. Smith e sua esposa, minha filha Mary, bem como meu filho Davi S. Fox e sua esposa dormiram no quarto aquela noite. Nada mais ouvi desde então até ontem. Antes de meio-dia, ontem, várias perguntas foram respondidas da maneira usual. Hoje eu vi os sons várias vezes. Não acredito em casas assombradas nem em aparições sobrenaturais. Lamento que tenha havido tanta curiosidade neste caso. Isto nos causou muitos aborrecimentos. Foi uma infelicidade morarmos aqui neste momento. Mas estou ansiosa para que a verdade seja conhecida e uma verificação correta seja procedida. Ouvi as batidas novamente esta manhã, terça-feira, 4 de abril. As meninas também ouviram. Garanto que o depoimento acima me foi lido e que é verdade, e que, se fosse necessário, prestaria juramento de que é verdadeiro. Margaret Fox, 11 de abril de 1848. Depoimento de John D. Fox. Ouvi o depoimento acima, de minha esposa, Margaret Fox, e lhe ri, por isso certifico que mesmo é verdadeiro em todos os seus detalhes. Ouvi as mesmas batidas das quais ela falou, em resposta a perguntas, conforme disse. Houve muitas outras perguntas, além daquelas, todas respondidas do mesmo modo. Algumas foram repetidas muitas vezes, e a resposta foi sempre a mesma. Assim, jamais houve qualquer contradição. Não sei de nenhuma causa que atribuir aqueles ruídos caso tenham sido produzidos por meios naturais. Procuramos em cada canto da casa, e por diversas vezes, para verificar, se possível, se alguma coisa ou alguém aí estivesse escondido e pudesse fazer aquele ruído. Não nos foi possível achar coisa alguma que pudesse explicar o mistério. Isto causou muito aborrecimento e ansiedade. Centenas de pessoas visitaram a casa, de modo que nos era impossível atender às nossas ocupações diárias. Espero que, quer causados por meios naturais, quer sobrenaturais, em breve seja esclarecida a matéria. A escavação na adega será continuada, assim que as águas secarem. Então serão constatados os vestígios de um cadáver aí enterrado. Então, se os houver, não terei dúvida de que a origem é sobrenatural. John D. Fox, 11 de abril de 1848. Espontaneamente os vizinhos se haviam constituído em comissão de investigação que, por segurança e eficiência, pudesse ser um ensinamento para muitos subsequentes pesquisadores. Não começaram impondo condições, iniciaram, sem prevenções, o registro dos fatos, exatamente como escolhiam. Não só coligiram e registraram as impressões de cada interessado, como tomaram depoimentos escritos durante um mês. Em vão tentou o autor obter uma cópia do folheto original Relatório dos Ruídos Misteriosos, ouvidos na casa do Sr. John D. Fox, publicado em Canandaigua, Nova York. Apenas recebeu de presente um facsímile do original,
E é sua opinião que o fato da sobrevivência humana e o poder de comunicação ficou provado definitivamente para qualquer inteligência capaz de examinar um testemunho, desde a ocasião do aparecimento daquele documento. A declaração feita pelo Sr. Dissler, presidente da comissão, é um importante testemunho da ocorrência de ruídos verificados na ausência das meninas Fox e afasta em definitivo a suspeita de sua cumplicidade nesses acontecimentos. Como vimos, Sra. Fox, referindo-se à noite de sexta-feira, 31 de março, disse: "Eu e as meninas saímos." Parte do depoimento do Sr. Dissler está assim concebida. Eu moro a poucas varas da casa em que esses ruídos têm sido ouvidos. A primeira vez que ouvi algo a respeito foi há uma semana, na noite de sexta-feira, 31 de março. Sra. Redfield veio à minha casa convidar a minha senhora para ir à casa da Sra. Fox. Sra. Redfield parecia muito agitada. Minha senhora quis que eu a acompanhasse e eu acedi. Seriam cerca de 9 horas da noite. Havia umas 12 ou 14 pessoas presentes, quando as deixei. Algumas estavam tão assustadas que não queriam entrar no quarto. Entrei e sentei-me na cama. Sr. Fox fez uma pergunta e ouvi distintamente a batida de que tinham falado. Notei que a cama tremeu quando se produziram os sons. O honorável Robert Dalloway, membro do Congresso norte-americano e antigo ministro americano em Nápoles, em sua narrativa oferece alguns detalhes adicionais, escritos depois de haver conversado com Sra. Fox e suas filhas, Margaret e Catherine, Cat. Descrevendo a noite de 31 de março de 1848, diz ele, a página 287 de Footfalls. Os pais haviam removido as camas das meninas para o seu quarto e as intimaram rigorosamente a não falar de ruídos, ainda mesmo quando os ouvissem. Mas assim que a mãe as viu acomodadas nos leitos e se preparava para repousar, as crianças gritaram: "Elos de novo!" A mãe ralhou com elas e deitou-se. Então os ruídos se tornaram cada vez mais altos e mais impressionantes. As mesmas sentaram-se na cama. A Sra. Fox chamou o marido. Como a noite era de ventania, ele se capacitou de que deveriam ser estalos das persianas. Experimentou diversas, para ver se as taliscas estavam frouxas. A filha menor, Katy, observou que assim que o pai sacudia uma veneziana, o ruído como que o repetia. Sendo uma criança viva, e de certo modo acostumada ao que se estava passando, virou-se para o ponto de onde vinha o ruído, estalou os dedos e chamou: "Aqui, velho pé rachado, faço o que faço." O ruído respondeu instantaneamente. Isto foi precisamente o começo. Quem poderá dizer onde vai terminar? Sr. Mompesson, na cama com a sua filha, mais ou menos da idade de Katy, a quem, parece, o som acompanhava de preferência, observou que, tamborilando, ele respondia a qualquer coisa que fosse batida ou perguntada. Mas sua curiosidade não o levou mais longe. Não assim Katy Fox. Silenciosamente, uniu o polegar ao indicador, tentando obter uma resposta. Sim. Ele via, tanto quanto ouvia. Chamou a mãe. "Olhe só, mamãe," disse ela, unindo o polegar e o indicador, como antes. E tantas vezes repetiu o movimento silencioso, quantas o ruído respondeu. No verão de 1848 o Sr. Davi Fox, auxiliado pelo Sr. Henry Bush, Sr. Lyman Granger, de Rochester, e outros, retomou a escavação da adega. A uma profundidade de 5 pés encontraram uma tábua. Cavando mais, acharam carvão e cal e, finalmente, cabelos e ossos humanos, que foram declarados por um médico que testemunhava como pertencentes esqueleto humano. Só 56 anos mais tarde foi feita uma descoberta que provou, acima de qualquer dúvida, que alguém realmente havia sido enterrado na adega da casa dos Fox. Esta constatação aparece no Boston Journal, uma folha não espiritualista,
de 23 de novembro de 1904, e está assim redigida: Rochester, Nova York, 22 de novembro de 1904. O esqueleto do homem que se supõe ter produzido as batidas, ouvidas inicialmente pelas irmãs Fox, em 1848, foi encontrado nas paredes da casa ocupada pelas irmãs e acima de qualquer sombra de dúvida concernente à sua sinceridade na descoberta da comunicação espiritual. As irmãs Fox haviam declarado que tinham aprendido a se comunicar com o espírito de um homem, e que este lhes havia dito que tinha sido assassinado e enterrado na adega. Repetidas escavações deixaram de localizar o corpo e, assim, oferecer prova positiva do que diziam. A descoberta foi feita por meninos de escola, que brincavam na adega da casa de Edisville, conhecida como a Casa Assombrada, onde as irmãs Fox tinham ouvido as batidas. William H. Hyde, respeitável cidadão de Clyde, e dono daquela casa, fez investigações e encontrou um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros das paredes da adega, sem dúvida pertencente àquele mascate que, segundo se dizia, tinha sido assassinado no quarto de leste da casa e cujo corpo tinha sido enterrado na adega. Sr. Hyde avisou aos parentes das irmãs Fox e a notícia da descoberta será mandada à Ordem Nacional dos Espiritualistas, muitos dos quais se lembram de ter feito peregrinações à Casa Encantada, como é chamada geralmente. O achado dos ossos praticamente corrobora a declaração feita sob juramento por Margaret Foss, a 11 de abril de 1848. Foi descoberta uma lata de mascate, bem como foram os ossos. Essa lata é agora conservada em Lilydale, a sede central regional dos espiritualistas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Edisville. Essas descobertas resolvem a questão de uma vez por todas e provam conclusivamente que houve um crime cometido na casa, e que esse crime foi indicado por meios psíquicos. Quando se examinam os resultados das duas escavações, as circunstâncias podem ser restabelecidas. É claro que no primeiro caso o corpo foi enterrado com cal virgem no meio da adega. Depois o criminoso se alarmou pelo fato de ser o local muito exposto às suspeitas e desenterrou o corpo, ou parte do mesmo, e o enterrou sob a parede, onde ficaria mais fora da passagem. O serviço foi feito tão apressadamente ou com tão pouca luz, que alguns traços foram deixados, como vimos, da sepultura original. Havia evidências independentes daquele crime. A fim de encontrá-las temos que voltar ao depoimento de Lucretia Pulver, que serviu como empregada do senhor e das senhores Bell, ocupantes da casa 4 anos antes. Ela informa que o mascate veio para casa e ali passou a noite com as suas mercadorias. Seus patrões lhe disseram que naquela noite podia ir para casa. Eu queria comprar apenas umas coisas do mascate, mas não tinha dinheiro comigo. Ele disse que me procuraria em nossa casa na manhã seguinte mas venderia. Nunca mais o vi. Cerca de 3 dias depois eles me procuraram para voltar. Assim, voltei. Eu diria que esse mascate de quem falei deveria ter uns 30 anos. Ouvi-o conversando com os senhores Hill acerca de sua família. Senhora Hill me disse que era um velho conhecido deles e que o tinha visto muitas vezes antes disso. Uma noite, cerca de uma semana depois, Senhora Hill mandou-me a adega fechar a porta externa. Atravessando-a, caí perto do meio da adega. Pareceu-me desnivelada e cavada naquela parte. Quando subi a senhora Hill me perguntou por que havia gritado e eu lhe disse. Riu-se de meu susto e disse que só ali é que os ratos tinham cavado o chão. Poucos dias depois o senhor Hill carregou uma porção de entulho para a adega, exatamente à noite, e lá esteve trabalhando por algum tempo. Senhora Hill me disse que ele estava tapando os buracos dos ratos. Pouco tempo depois a senhora Hill me deu um dedal, que disse haver comprado do mascate. Cerca de 3 meses depois eu a visitei e ela me disse que o mascate havia voltado e me mostrou outro dedal, que disse ter comprado a ele.
Mostrou-me outras coisas que, disse, também, tinham sido compradas a ele. Digna de registro é a declaração feita por uma tal senhora Lapp, de que em 1847 tinha visto uma aparição naquela casa, e que era de um homem de estatura mediana, que usava calças pardas e casaco e barrete pretos. Lucretia Pulver no depoimento afirmou que o Moscati em vida usava casaco preto e calças claras. Por outro lado, não devemos esquecer que o Sr. Bell, que então ocupava a casa, não era um homem de caráter notório e fácil seria concordar que uma acusação inteiramente baseada numa prova psíquica seria incorreta e intolerável. Entretanto, já se torna bem diferente quando as provas do crime foram descobertas, restando apenas provar quem era o inquilino naquela ocasião. O depoimento de Lucretia Pulver assume uma importância vital no que se refere a este caso. Há um ou dois pontos que merecem discussão. O primeiro é que um homem com um nome tão notável como Charles B. Rosmar jamais foi citado, apesar da publicidade que o caso mereceu. Então a coisa teria tido uma formidável objeção, embora, com os nossos conhecimentos atuais, possamos avaliar quanto é difícil nas mensagens ter os nomes corretos. Aparentemente um nome é puramente convencional e, como tal, muito diferente de uma ideia. Todo espiritualista praticante tem recebido mensagens corretas, associadas a nomes trocados. É possível que o nome verdadeiro fosse Ros, ou mesmo Rosner, e que esse erro tivesse possibilitado a identificação. Além disso, é curioso que ele não soubesse que o seu corpo tinha sido removido do meio da adega para a parede, onde então foi encontrado. Podemos apenas constatar o fato, sem o explicar. Ainda mais, garantindo que as meninas eram as médiums, e que a força era retirada delas, como se produzia o fenômeno quando as mesmas se tinham ausentado de casa. A isto apenas é possível responder que, conquanto ao futuro coubesse demonstrar que na ocasião a força emanasse das meninas, nem por isso deixaria de inundar a casa e de ficar à disposição da entidade manifestante, ao menos quando as meninas estivessem ausentes. A família Fox estava seriamente abalada com os acontecimentos. Numa semana a senhora Fox ficou grisalha. E como parecia que a coisa estivesse ligada às duas meninas, estas foram afastadas de casa. Mas em casa de seu irmão, Davy Fox, para onde foi Margaret, e na de sua irmã Leah, cujo nome de casada era a senhora Fish, em Rochester, onde Kat estava hospedada, os mesmos ruídos eram ouvidos. Foram feitos todos os esforços para que o público ignorasse essas manifestações, logo, porém, se tornaram conhecidos. Senhora Fish, que era professora de música, tornou-se incapaz de continuar as lições e centenas de pessoas enchiam a sua casa para ver as novas maravilhas. Deveria ter sido verificado se aquela força era contagiosa ou se vinha descendo sobre muitas pessoas independentemente de uma fonte comum. Assim, Senhora Leah Fish, a irmã mais velha, a recebeu, embora em menor grau do que Kat e Margaret. Mas não se limitou por muito tempo à família Fox. Era como uma nuvem psíquica, descendo do alto e se mostrando nas pessoas susceptíveis. Sons idênticos foram ouvidos em casa do reverendo H. Jarvis, ministro metodista residente em Rochester. Poderosos fenômenos físicos irromperam na família do diácono Ali, de Glacier, cidade vizinha de Rochester. Pouco depois Sra. Sarah Tanlin e Sra. Benedict, de Auburn, desenvolveram notável mediunidade. Sr. Capron, o primeiro historiador desse movimento, descreve a Sra. Tanlin como uma das médiuns mais controláveis que jamais encontrou e diz que embora os sons ouvidos em sua presença não fossem tão fortes quanto os da família Fox, as mensagens eram igualmente fidedignas. Então e rapidamente tornou-se evidente que essas forças invisíveis não estavam ligadas às meninas. Em vão a família orou, com os seus irmãos metodistas, esperando alívio. Em vão foram feitos exorcismos pelos padres de vários credos.
Além de cobrir os améns com batidas fortes, as presenças invisíveis não ligavam esses exercícios religiosos. O perigo de seguir às cegas a orientação de um pretenso espírito ficou patente poucos meses depois, nas vizinhanças de Rochester, onde um homem havia desaparecido em circunstâncias suspeitas. Um espiritualista fanático recebia mensagens pelas batidas, anunciando seu assassinato. Estava sendo aberto um canal e foi ordenado à esposa do desaparecido que entrasse por ele, o que quase lhe custou a vida. Alguns meses mais tarde o ausente apareceu, tinha fugido para o Canadá, para evitar uma prisão por dívida. Como bem se pode imaginar, isto foi um golpe no culto nascente. Então o público não entendeu aquilo que, mesmo agora, ainda é pouco compreendido, que a morte não opera mudanças no espírito humano, que abundam as entidades malévolas e brincalhonas e que o investigador deve utilizar os seus instintos e o seu bom senso a todo instante. Experimente os espíritos a fim de conhecê-los. No mesmo ano e no mesmo distrito a verdade dessa nova filosofia, por um lado, e suas limitações e perigos, pelo outro, acentuaram-se ainda mais. Esses perigos persistem. O homem ingênuo, o arrogante e enfatuado, o convencido, são sempre presa segura. Cada observador tem sido vítima de ciladas. O próprio autor teve a sua fé dolorosamente abalada por decepções até que algumas provas compensadoras lhe vieram assegurar que não era mais demoníaco nem mais admirável que inteligências desencarnadas fossem mistificadoras, do que as mesmas inteligências revestidas de corpos humanos se divertissem da mesma maneira maluca. O andamento geral do movimento estava, então, mais amplo e mais importante. Já não era um assassinado que pedia justiça. Parece que o mascate havia sido usado como um prisioneiro e agora, achado uma saída e um método, miríades de inteligências formigavam às suas costas. Isaac Post havia criado um método de soletração pelas batidas, através do qual estavam chegando mensagens. Conforme estas, todo o sistema tinha sido inventado pelos artifícios de um bando de pensadores e inventores no plano do espírito, entre os quais se destacava Benjamin Franklin, cuja inteligência viva e cujos conhecimentos sobre eletricidade na vida terrena o qualificavam para tal empreendimento. Como quer que seja, o fato é que Rosna saiu do cartaz e as batidas inteligentes passaram a ser dadas pelos falecidos amigos dos investigadores que estavam preparados para tomar um sério interesse no assunto e se reuniam de modo reverente para receberem as mensagens que eles ainda viviam e ainda amavam. Foi a mensagem constante do além, acompanhada por muitas provas materiais, que confirmavam a fé vacilante dos novos aderentes ao movimento. Quando inquiridos sobre os seus métodos de trabalho e as leis que os governavam, as respostas foram, de início, as mesmas de hoje, que se trata de um assunto relacionado com o magnetismo humano e espiritual, que alguns, ricamente dotados com essa propriedade física, eram médiuns, que esse dom não se achava necessariamente aliado à moralidade ou à inteligência, e que a condição de harmonia era especialmente necessária para assegurar bons resultados. Em 70 anos pouco mais aprendemos. E, depois de todos esses anos, a lei primacial da harmonia é invariavelmente quebrada nas chamadas sessões experimentais, cujos membros imaginam ter dado um cheque na filosofia, quando obtêm resultados negativos ou discordantes, ao passo que, atualmente, confirmam-na. Numa das primeiras comunicações das irmãs Fox foi afirmado que as comunicações não se limitariam a elas, espalhar-se-iam pelo mundo. Em breve essa profecia se achou em bom caminho para a realização, pois essas novas forças e seus posteriores desenvolvimentos, inclusive a visão e audição dos espíritos, e o movimento de objetos sem contato, se manifestaram em muitos outros centros independentes da família Fox. Num lapso de tempo incrivelmente curto, com muitas excentricidades e fases de fanatismo, ele tinha varrido o norte e o leste dos Estados Unidos,
sempre mostrando um núcleo sólido de fatos tangíveis, que, se ocasionalmente podiam ser simulados por impostores, sempre podiam ser verificados por investigadores honestos e isentos de ideias preconcebidas. Pondo de lado, momentaneamente, esse largo desenvolvimento, continuemos a história dos círculos iniciais de Rochester. As mensagens espirituais insistiam para que o pequeno grupo de pioneiros fizesse uma demonstração pública de seus poderes numa reunião pública, em Rochester, proposição que, naturalmente, encheu de espanto as duas desconfiadas meninas camponesas e os seus amigos. Tão irritados ficaram os guias desencanados pela oposição de seus agentes terrenos, que ameaçaram suspender completamente o movimento durante uma geração e o interromperam por algumas semanas. Ao fim de pouco tempo as comunicações foram restabelecidas e os crentes, castigados durante aquele intervalo, entregaram-se de corpo e alma nas mãos das forças externas, prometendo tudo fazer em benefício da causa. Não era coisa fácil. Uma parte do clero, notadamente o ministro metodista reverendo H. Jervis, pôs-se ao seu lado, mas na sua maioria trovejaram do púlpito contra aqueles e a massa prontamente os apoiou na tarefa covarde de atacar os heréticos. A 14 de novembro de 1849 os espiritualistas realizaram a sua primeira reunião no Corinthian Hall, o maior auditório disponível em Rochester. A assistência, registremo-lo para sua honra, ouviu com atenção a exposição feita pelo Sr. Capron, de Auburn, o orador principal. Foi então escolhida uma comissão de 5 cidadãos representativos para examinar o assunto e fazer um relatório na noite seguinte, em nova reunião da Assembleia. Tão certos estavam de que esse relatório seria desfavorável que o Rochester Democrat, ao que se verificou, já tinha preparado o seu artigo de fundo, com o título Exposição completa da mistificação das batidas. Entretanto, o resultado obrigou o editor a assustá-lo. A comissão relatou que as batidas eram indubitavelmente verdadeiras, embora a informação não fosse inteiramente exata, isto é, embora as respostas às perguntas nem fossem todas certas, nem todas erradas. Acrescentava que as batidas se produziam nas paredes, nas portas, a alguma distância das meninas, produzindo uma sensível vibração. Não puderam encontrar nenhum processo pelo qual elas pudessem ser produzidas. Esse relatório foi recebido pela assistência com sinais de desagrado, em consequência do que se formou uma segunda comissão, entre os descontentes. As investigações foram feitas no escritório de um advogado. Por qualquer motivo Katy estava ausente e só contaram com a Sra. Fish e Margaret. Nem por isso os ruídos deixaram de se manifestar como antes, muito embora o Dr. Langworthy tivesse estado presente para controlar a possibilidade de ventriloquia. O relatório final foi que os sons tinham sido ouvidos e uma investigação completa tinha mostrado que nem eram produzidos por máquina, nem pela ventriloquia, embora não tivessem podido determinar qual agente que os teria produzido. Novamente a assistência devolveu o relatório à comissão, escolheu uma nova, entre os mais extremamente oponentes, um dos quais jurou que se não descobrisse qualquer truque iria tirar-se nas cataratas do Genesee. Sua inspeção foi minuciosa e brutal, e uma comissão de senhoras foi anexada à dos homens. Elas despiram as meninas, submetendo-as a investigações aflitivas e de modo brutal. Seus vestidos foram amarrados apertados nos corpos, e elas colocadas sobre vidros e os outros isolantes. A comissão se viu obrigada a referir que, quando elas se acham de pé sobre almofadas, com um lenço amarrado à borda de seus vestidos, amarradas pelas cadeiras, todos nós ouvimos as batidas distintas nas paredes e no soalho. Por fim a comissão declarou que as suas perguntas, das quais algumas mentais, tinham sido respondidas corretamente. Enquanto o público olhava o movimento como uma espécie de brincadeira, estava preparado para ser tolerantemente divertido. Quando, porém,
Esses relatórios sucessivos levaram a coisa para um ponto de vista mais sério. Uma onda de indignação varreu a cidade, chegando a tal ponto que o Sr. Willetes, um valoroso quaquer, no quarta Assembleia Pública, foi obrigado a declarar que a corja de bandidos que pretendiam linchar as moças poderia fazê-lo, mas depois de passar sobre o seu cadáver. Houve um grande tumulto, as meninas foram salvas pelas portas do fundo e a razão e justiça foram abafadas pela força e pela loucura. Então, como agora, a mente das criaturas estava tão abarrotada de coisas sem importância que não havia lugar para as coisas importantes. Mas a sorte nunca tem preço e o movimento continuou. Muitos aceitaram as conclusões das sucessivas comissões como boas e, na verdade, é difícil ver como os fatos apontados poderiam ter sido mais severamente verificados. Ao mesmo tempo, esse vinho novo, forte e fermentado começou a se derramar dos velhos odres onde havia sido posto, para o desculpável desgosto do público. Muitos centros discretos, sérios e religiosos estiveram durante algum tempo quase eclipsados por alguns ignorantes que se supunham em contato com todas as excelsas entidades, dos apóstolos para baixo, alguns até pretendendo receber o sopro direto do Espírito Santo e emitindo mensagens que apenas deixavam de ser blasfemas por serem estúpidas e absurdas. Uma comunidade desses fanáticos, que se denominava Círculo Apostólico da Gruta da Montanha, tornou-se notável por seu extremismo e pelo enorme material que fornecia aos inimigos da nova dispensação. A grande massa dos espiritualistas desaprovava esses exageros, mas era incapaz de coibi-los. Muitos fenômenos sobrenaturais bem constatados vieram confortar o desânimo dos que se deixavam vencer pelos excessos dos fanáticos. Numa ocasião, o que é muito convincente vem a propósito, dois grupos de investigadores, em salas separadas, em Rochester, a 20 de fevereiro de 1850, receberam a mesma mensagem simultaneamente de uma certa força central que se dizia Benjamin Franklin. Essa dupla mensagem estava assim concebida: haverá grandes mudanças no século XIX. Coisas que, atualmente parecem obscuras e misteriosas para vocês, tornar-se-ão claras aos seus olhos. Os mistérios vão ser revelados. O mundo será esclarecido. Devemos admitir que até agora só parcialmente foi realizada e, ao mesmo tempo, devemos concordar que, salvo notáveis exceções, as predições feitas pelos espíritos não se fizeram notar por sua exatidão, especialmente no que concerne ao fator tempo. Muitas vezes levantou-se a questão: qual o objetivo de tão estranho movimento naquela época especial, admitindo que ele seja tudo aquilo que pretende ser? O governador Talmadge, ilustre senador dos Estados Unidos, foi um dos primeiros adeptos do novo culto. Deixou notas de que fez aquela pergunta em duas ocasiões diferentes, em 2 anos diversos e através de médiums diversos. Em ambos os casos a resposta foi idêntica. A primeira dizia: é para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os cépticos da imortalidade da alma. A segunda dizia: é para unir a humanidade e convencer as mentes cépticas da imortalidade da alma. Certamente não é esta uma ambição ignóbil e não justifica aqueles ataques mesquinhos e violentos de ministros e dos menos avançados de seu rebanho, que os espiritualistas têm suportado até os nossos dias. A primeira metade da definição é particularmente importante, porque é possível que os resultados finais deste movimento sejam unir a religião numa base comum tão forte e, na verdade, tão autossuficiente, que as rusgas que hoje separam as igrejas sejam vistas em suas verdadeiras proporções e, então, serão varridas ou superadas. Poder-se-ia mesmo esperar que tal movimento poderia espalhar-se além dos limites do cristianismo e derrubar algumas das barreiras que se erguem entre os vários grupos humanos. De tempos em tempos foram feitas tentativas para expor os fenômenos. Em fevereiro de 1851 o Dr. Austin Flint, o Dr. Charles Alley,
e o Dr. C.B. Coventry, da Universidade de Buffalo, publicaram um trabalho mostrando com satisfação que os ruídos verificados em presença das irmãs Fox eram causados por estalos das juntas dos joelhos. Isto provocou uma resposta característica na imprensa, assinada pela Sra. Fish e Margaret Fox, assim dirigida aos três autores. Como não desejamos ficar sob a imputação de impostoras, estamos dispostas a submeter-nos a uma investigação adequada e decente, desde que possamos escolher 3 senhores e 3 senhoras de nossa amizade, que estejam presentes aos trabalhos. Podemos assegurar ao público que ninguém está mais interessado do que nós na descoberta da origem dessas misteriosas manifestações. Se elas podem ser explicadas pelos princípios de anatomia ou de fisiologia, cabe ao mundo fazer essa investigação e que seja descoberta a mistificação. Como parece haver muito interesse manifestado pelo público sobre esse assunto, quanto mais cedo for convenientemente esclarecido, mais depressa a investigação será aceita pelas abaixo assinadas. Anne Fish, Margaret Fox. A investigação foi feita, mas os resultados foram negativos. Numa nota em apêndice ao relatório do Dr., publicado no New York Tribune, o editor Horace Greeley observa: como foi noticiado em nossas colunas, os doutores começaram admitindo que a origem das batidas deveria ser física e sua causa primeiro uma volição das senhoras referidas ou em 2 palavras, que essas senhoras eram as impostoras de Rochester. Assim, eles aparecem neste caso como perseguidores numa acusação e devem ter escolhido outras pessoas como jurados e repórteres de um crime. É muito provável que tenhamos uma outra versão da história. Muitos testemunhos logo apareceram em favor das irmãs Fox, de modo que o único efeito da exposição do professor foi redobrar o interesse público pelas manifestações. Houve também a suposta confissão da Sra. Norman Culver, que depôs a 17 de abril de 1851, dizendo que Katy Fox lhe havia revelado todo o segredo de como eram praticadas as batidas. Era uma pura invenção e o Sr. Capron publicou uma esmagadora resposta, mostrando que na data em que Catherine Fox havia supostamente feito aquela confissão à Sra. Culver, estava em sua casa, a 70 milhas de distância. A Sra. Fox e suas 3 filhas iniciaram as sessões públicas em Nova York na primavera de 1850, no Hotel Barnum, e atraíram muitos curiosos. A imprensa foi quase unânime em denunciá-las. Uma brilhante exceção foi constituída pelo já citado Horace Greeley, que escreveu um artigo em seu jornal, com as próprias iniciais, parte do qual se acha adiante, no apêndice desta obra. Depois de seu retorno a Rochester, a família Fox fez um giro pelos estados do Oeste e, então, fizeram uma segunda visita a Nova York, onde despertaram o mesmo interesse público. Tinham obedecido às ordens dos espíritos para a propagação dessas verdades no mundo, e a nova era que tinha sido anunciada estava aberta oficialmente. Quando se lê os minuciosos relatos dessas sessões americanas e se considera a força mental dos seus assistentes, é interessante pensar quanto o povo, enriquecido pelos preconceitos, é tão crédulo que imagina que tudo aquilo não passa de mistificação. Naqueles dias foi demonstrada uma coragem moral muito conspícua que vem faltando desde que as forças reacionárias da ciência e da religião se combinaram para sufocar o novo conhecimento e apresentá-lo como perigoso para os seus professores. Assim, numa única sessão em Nova York, em 1850, encontramos reunidos em torno da mesa o reverendo Dr. Griswold, o novelista Fenimore Cooper, o historiador Bancroft, o reverendo Dr. Hawkes, o Dr. J. W. Francis, o Dr. Marcy, o poeta Quaker Willis, o poeta Bryant Bigelow, redator do Evening Post, e o general Lyman. Todos estes ficaram satisfeitos com os fatos, cujo relato diz: as maneiras e a conduta das senhoras, isto é,
das irmãs Fox, são tais que criam uma predisposição em seu favor. Desde então o mundo cavou e inventou terríveis engenhos de guerra. Mas poderíamos dizer que tem avançado no conhecimento espiritual ou no respeito ao invisível. Sob a orientação do materialismo, tem seguido um caminho errado e cada vez se torna mais claro que o povo se encontra no dilema de voltar ou morrer. 5. A carreira das irmãs Fox. Para o bem da continuidade, a história subsequente das irmãs Fox agora será dada após os acontecimentos de Desville. É uma história notável, embora dolorosa para os espiritualistas, mas esses fatos carregam uma lição, pelo que devem ser fielmente registrados. Quando os homens aspiram à verdade honestamente e de todo o coração, não há acontecimentos que os envergonhem ou que não encontrem um lugar no seu programa. Durante alguns anos as duas irmãs mais novas, Kat e Margaret, fizeram sessões em Nova York e em outros lugares, triunfando em cada ensaio a que eram submetidas. Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos, conforme já os demonstramos, achava-se profundamente interessado por elas e convencido de sua honestidade. Disse que forneceu elementos para que a mais nova completasse a sua educação muito imperfeita. Durante esses atos de mediunidade pública, quando as moças faziam furor, tanto entre as pessoas que não tinham a menor ideia do significado religioso dessa nova revelação, quanto entre aqueles cujo interesse estava na esperança de vantagens materiais, as irmãs estiveram expostas às enervantes influências das sessões promíscuas e de tal maneira que nenhum espiritualista avisado poderia justificar. Então os perigos de tais práticas não eram tão notados quanto agora. Nem ao povo ocorria que não era possível que espíritos elevados baixassem à terra para dar conselhos acerca das ações das estradas de ferro ou soluções para os casos amorosos. A ignorância era universal e não havia mentores à testa desses pobres pioneiros para lhes indicar um caminho mais elevado e mais seguro. O pior de tudo é que as suas energias esgotadas eram renovadas com a oferta de vinho, num momento em que, pelo menos uma delas, era pouco mais do que uma criança. Dizia-se que havia uma certa predisposição hereditária para o alcoolismo, mas, mesmo sem essa marca, o seu procedimento e modo de vida era ousado ao extremo. Contra sua formação moral jamais houve qualquer suspeita, mas elas tinham enveredado por um caminho que conduz à degeneração da mente e do caráter. Muito embora só muitos anos mais tarde se tivessem manifestado os mais sérios efeitos. Pode-se fazer uma ideia da pressão exercida então sobre as irmãs Fox pela descrição que a Sra. Ardingibre tem nos faz de suas próprias observações. Ela fala de uma parada no primeiro andar, para ouvir a pobre e paciente Kat Fox, em meio a uma multidão de investigadores curiosos e murmurantes, a repetir, hora após hora, as letras do alfabeto, enquanto espíritos não menos pobres e pacientes batiam nomes, idades e datas adequadas a cada visitante. E admirável que as moças, com a vitalidade gasta, sem a bela e vigilante influência materna, solicitadas por inimigos, sucumbissem a uma crescente tentação no sentido dos estimulantes. Uma luz notável se faz para Margaret, durante esse período, num curioso livrinho, As Cartas de Amor do Dr. Eliza Canny. Foi em 1852 que o Dr. Canny, mais tarde famoso explorador do Oceano Glacial Ártico, encontrou Margaret Fox, então uma jovem muito bonita e atraente. A ela Canny escreveu aquelas cartas de amor, que representam um dos mais curiosos amores na literatura. Eliza Canny, como seu prenome indica, era de origem puritana, e os puritanos, com o seu ponto de vista que a Bíblia representa absolutamente a última palavra como inspiração espiritual, e que eles entendem o que essa última palavra significa, são por instinto antagonistas do novo culto que se propõe mostrar que novas fontes e novas interpretações ainda são possíveis. Era, também, médico. E a profissão de médico é, simultaneamente,
a mais nobre e a mais cinicamente incrédula do mundo. Para começar, Kanye se convenceu de que a jovem estava envolvida em fraude e criou a teoria de que sua irmã mais velha, Leah, visando fins lucrativos, estava explorando a fraude. O fato de, pouco depois, Leah haver se casado com um homem rico, chamado Daryl, magnata de seguros em Wall Street, parece que não modificou o ponto de vista de Kanye quanto à sua avidez por lucros ilícitos. O médico tomou-se de estreita amizade por Margaret, colocou-as sob as vistas de sua própria tia, a fim de educá-la, enquanto se ausentava para o Oceano Ártico, e finalmente casou-se com ela sob uma espécie de casamento muito curioso, que era a lei Gretna Green, ao que parece, então vigente. Morreu pouco depois, em 1857, e a viúva, então se assinando Sra. Fox. Kanye abjurou os fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica Romana. Nessas cartas Kanye censura continuamente a Margaret por viver em erro e hipocrisia. Restam poucas cartas de Margaret, de modo que não é possível saber até onde se defendeu. Conquanto não espiritualista, diz o compilador do livro, Pobre Moças. Com a sua simplicidade, timidez e ingenuidade, não poderia, ainda que tivesse inclinação, ter praticado a menor falcatrua com qualquer possibilidade de sucesso. É um testemunho de valor, de vez que o compilador naturalmente esteve em estreitas ligações com pessoas relacionadas com o assunto. O próprio Kanye, escrevendo a mais moça, Katy, diz: tome o meu conselho e jamais fale de espíritos, quer aos íntimos, quer aos estranhos. Você sabe que com toda a intimidade com magia, depois de um mês inteiro de tentativas, deles nada pude obter. Assim, eles constituem um grande mistério. Considerando suas íntimas relações e que Margaret claramente ofereceu a Kanye todas as provas de sua força, é inconcebível que um médico experiente admitisse que depois de um mês nada teria podido fazer, caso o fenômeno fosse um simples estalo de uma articulação. Nessas cartas não se podem encontrar indícios de fraude, mas amplas provas de que as duas moças, Margaret e Katy, não tinham a mais leve ideia de ligação religiosa com essas forças, ou das graves responsabilidades da mediunidade de que faziam mau uso de seus dons no sentido de dar indicações a todo mundo, receber uma assistência promíscua e responder a perguntas frívolas ou jocosas. Não era surpresa para nenhum espiritualista experimentado que, em tais circunstâncias, tanto seu caráter quanto as suas forças estivessem tão estragados. Não podiam dar coisa melhor. E tanto a sua idade quanto a sua ignorância as excusam. Para compreender a sua situação, é preciso lembrar que eram pouco mais que crianças, pouco educadas e quase ignorantes da filosofia do assunto. Quando um homem como o Dr. Kanye assegurava a Margaret que aquilo era um grave erro, apenas repetia o que lhe entrava pelos ouvidos em toda parte, inclusive de metade dos púlpitos de Nova York. Provavelmente tinha ela uma sensação desagradável de estar errada, sem ao menos saber por quê, e isto, possivelmente, depõe em seu favor, por não se mostrar magoada por suas suspeitas. Na verdade, podemos admitir que, no fundo, Kanye estivesse certo e que os processos fossem, por certo modo, injustificáveis. Naquela época elas próprias eram incorruptíveis, e se tivessem usado seus dons como Dedeume, sem relação com as coisas mundanas, e apenas com o propósito de provar a imortalidade da alma e consolar os aflitos, então, sim, elas se teriam colocado acima da crítica. Ele estava errado quando duvidava de seus dons, mas certo quando encarava como suspeitas certas maneiras de utilizá-los. Como quer que seja, a posição de Kanye é irremediavelmente ilógica. Ele desfrutava da maior intimidade e afeição da mãe e das duas moças, muito embora, se as palavras têm algum sentido, ele as julgasse embusteiras, que viviam da credulidade pública. Beija Katia por mim, diz ele,
e continuamente manda saudades à mãe. Moças como eram, já havia da parte dele a suspeita do perigo do alcoolismo, a que se achariam expostas mais tarde naquela promiscuidade. Diga a Katia que não tome champanhe e você siga o mesmo conselho, dizia ele. Era um conselho bom, e teria sido melhor para elas e para o movimento espiritualista se ambas o tivessem seguido. Novamente, porém, há que recordar a sua mocidade inexperiente e as constantes tentações. Kanye era um curioso misto de herói e de bobo. As batidas dos espíritos, não apoiadas por qualquer sanção religiosa ou científica, vinda posteriormente, era uma baixeza, uma superstição de ignorantes e ele, um homem de reputação, iria caçar-se com um espírito batedor. Nisto ele vacilou extraordinariamente, começando uma carta pedindo para ser o seu irmão e terminando por lhe recordar os mais cálidos beijos. Agora que você me deu o seu coração, eu serei o seu irmão, diz ele. Tinha uma veia de superstição, que o percorria todo e que estava muito abaixo da credulidade que atribui aos outros. Frequentemente alude ao fato de possuir um poder divinatório pelo simples levantar da mão direita, coisa que havia aprendido de um feiticeiro nas Índias. Por vezes tanto é pretensioso quanto tolo. Até a mesa de jantar do presidente eu pensava em você. E mais adiante, você nunca poderia atingir os meus pensamentos e o meu objetivo. Eu nunca poderia dizer até os seus. Na verdade, as poucas citações de suas cartas mostram uma mente inteligente e simpática. Ao menos em uma ocasião encontramos Kanye procurando decepcioná-la e ela combatendo a ideia. 4 pontos fixos podem ser estabelecidos nessas cartas. 1. Que Kanye pensava de modo vago que houvesse falcatrua. 2. Que nos anos de sua maior intimidade ela jamais o admitiu. 3. Que ele jamais pôde sugerir em que consistia a falcatrua. 4. Que ela empregou as suas forças de maneira que os espiritualistas sérios deploram. Na verdade, não sabia ela mais sobre a natureza dessas forças do que os que a rodeavam. Diz o escritor, ela dizia sempre que nunca tinha realmente acreditado que as batidas fossem obra de espíritos, mas pensava que nisso havia uma relação com certas leis ocultas da natureza. Esta foi a sua atitude posterior na vida, pois em sua ficha profissional dizia que o povo devia por si mesmo julgar da natureza de suas forças. É natural que aqueles que falam do perigo da mediunidade e, particularmente, da mediunidade de efeitos físicos, deveriam apontar como exemplo as irmãs Fox. Mas o seu caso não deve ser exagerado. Em 1871, depois de mais de 20 anos de trabalho exaustivo, ainda as encontramos recebendo entusiástico apoio e admiração de muitos homens e senhoras importantes da época. Só depois de 40 anos de trabalhos públicos é que se manifestaram condições adversas em suas vidas. Assim, sem entrar na apreciação do que há de censurável, proclamamos que dificilmente o seu comportamento justificaria aqueles que consideram a mediunidade como uma profissão que degrada a alma. Foi em 1871 que, graças à generosidade do Sr. Charles F. Livermore, eminente banqueiro de Nova York, Katie Fox visitou a Inglaterra. Era um sinal da gratidão do banqueiro pela consolação que havia recebido de sua força maravilhosa e um apoio para o progresso do espiritualismo. Ele proveu todas as suas necessidades e assim evitou que ela tivesse de recorrer ao trabalho remunerado. Também providenciou para que ela viesse acompanhada por uma senhora com quem tinha afinidade. Numa carta ao Sr. Benjamin Coleman, conhecido trabalhador do movimento espiritual, assim se exprime o Sr. Livermore. Vista de um modo geral, a Sra. Fox é, sem a menor dúvida, o mais maravilhoso médium vivo. Seu caráter é irrepreensível e puro. Recebi, através de seus poderes mediúnicos, durante os últimos 10 anos, tanta coisa consoladora, instrutiva e fulminante,
que me sinto muitíssimo obrigado e desejo cercá-la de todos os cuidados enquanto ausente de casa e dos amigos. Suas observações posteriores como que encerram um pressentimento dos últimos tristes acontecimentos de sua vida. Para que você compreenda melhor as suas idiosincrasias, permita-me explicar que ela é uma sensitiva da mais alta classe e de uma simplicidade infantil. Ela sente intensamente a atmosfera de cada criatura com quem se põe em contato.